Vai por aí com uns e com outros e passa por mim. Faz pouco de mim, anda muito bem. Alô pessoal, canal X Química, professora Lígia. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos falar de nomenclatura. Gente, esse assunto pega mesmo. Não porque seja difícil, não é, mas é que ele tem uma série de regrinhas que precisam ser observadas na hora em que você vai dar nome para qualquer função. Então a gente vai começar pelos hidrocarbonetos. Você aprendendo a dar nome para os hidrocarbonetos, todos os outros só vai mudar o tipo de função. Então vai mudar só o final, porque na realidade o nome da substância é construído em 3 partes. Na primeira parte você coloca o número de carbonos que tem aquela substância. Na segunda parte você vai colocar que tipo de ligação que ele está efetuando, se é simples, se é dupla, se é tripla. E por último você vai dizer qual a função. No caso, os hidrocarbonetos todos terminam com O. Se fosse um álcool, terminava com ol. Se fosse um aldeído, terminava com al. Cada função tem sua terminação específica. Então nós vamos começar pelo mais básico, que são os alcanos. Então, gente, os alcanos, olha aqui, eles só têm simples ligações. Ah tá, uma coisa que eu esqueci de falar. Claro que na química você não vai falar um carbono, chamar ele de cabe 1, cabe 2, cabe 3, não, né? Então, o número de carbonos, ele é identificado por um número. Então, um carbono chama met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non e 10 edec. Então tem até uma musiquinha, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, o 6 ex, o 7 ept, 8 oct, 9 non e 10 edec. Então, ó, quando tiver 10 carbonos, dec, quando tiver um carbono, met, tá bom? Não esquece disso. Então vamos lá. Nos alcanos, ok. Aqui eu coloquei para vocês, ó, um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent e 6 ex. Então os alcanos, eles só têm simples ligações. Então só vai ter simples ligações, ó. E aqui eu coloquei um dos mais simples, que é com 2 carbonos. O que eu faço? Então, gente, nomenclatura. Primeira coisa, tenho 2 carbonos. Como é que eu chamo 2 carbonos? Et. Como eu tenho só simples ligação, o nome de simples ligação é an. Lembra que eu falei para vocês? An, en, in. Então, an, quando eu tenho simples ligações. Então, eu coloco a palavra an. E a terminação de hidrocarboneto, o. Então, o nome dele é etano, certo? Então, junta tudo, etano. Então, os alcanos, todos eles, você vai nomear desse jeito. Qual é a dificuldade? A dificuldade começa a partir do terceiro carbono, né? O terceiro ainda não, do 4º carbono em diante, quando você vai precisar numerar a cadeia. E a cadeia você sempre vai numerar mais próxima da dupla ou da tripla ligação. No caso, quando você tiver um alcano, não importa, não tem numeração, ou ele é, por exemplo, uma cadeia grande, ou ele é um butano, ou ele é um pentano, um hexano, um heptano, e só, tá? Não tem modificação no nome, porque ele não tem dupla nem tripla, ele só tem simples ligações. A coisa pega um pouquinho quando você tem uma dupla ligação. Então vamos lá, gente. Ó, na dupla ligação, dá uma olhada aqui. Deixa eu só arrumar aqui que tá feio. Olha aqui, ó. Aqui eu continuo, ó. 7 ept, 8 oct, 9 non e 10 edec. Então, ó, os alcenos. Alcenos, eles são os hidrocarbonetos
que possuem uma dupla ligação, certo? Então aqui nós temos, ó, 2 carbonos, uma dupla ligação, tá? Então como é que eu vou dar o nome? Lembra, 2 carbonos é et. Então já tenho aqui, ó, et, número de carbonos. Por que em? Porque alceno, eno, ó, termina em em. Então, ó, em, porque eu tenho dupla, e ó, porque eu tenho a função hidrocarboneto. Como é que é o nome disso? Eteno, tá? Eteno, ele é um gás, tá certo? Assim como também o etano também são gases. Lembra que eu falei, quando você vai fracionar o petróleo, você não, né? A refinaria, lógico. Quando vai se fracionar o petróleo, destilar, então os primeiros que saem são esses carbonos que tem essas cadeias de carbono que são mais levinhas, que normalmente formam a fase gasosa, né? São os gases. E aí a gente tem os hidrocarbonetos com tripla ligação. Olha aqui, ó, são os alcinos. Lembra, ó, uma dupla, uma tripla. Então aqui, ó, apresentam uma tripla ligação. Você tem os 2 carbonos, que a gente está trabalhando com eles. Então, ó, et, de 2 carbonos. Nomenclatura de hidrocarboneto. Com tripla ligação, in e o, que é a terminação da função. Como é que é o nome desse daqui? É o etino, tá certo? Então, ó, etino é o nome dele, tá? Então, como eu falei para vocês, até o terceiro você vai ter propano, propeno, propino. Beleza. Agora, a partir do quarto, de 4 carbonos, nós precisamos numerar a cadeia. O que é numerar? Eu vou olhar a cadeia, ver onde está a dupla ou a tripla ligação e vou numerar essa cadeia mais próximo da dupla ou da tripla. Porque a dupla ou a tripla, na nomenclatura, elas têm que ficar com o menor número possível. Então, se você tiver uma cadeia muito grande, faça a contagem do lado esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo e veja qual que fica com menor numeração, tá certo? Então, olha aqui, gente. Para cadeias com mais de 3 carbonos, precisa numerar sempre começando do lado que tiver a dupla ou a tripla ligação, do carbono mais perto. Então aqui, ó, eu montei essa cadeia com 4 carbonos. Tá vendo que a dupla ligação tá aqui? Então eu vou começar a nomear por aqui, numerar por aqui, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. Vocês estão vendo que essa dupla ligação está ligada diretamente no carbono 1. Então, o que acontece? Na hora que eu for dar o nome, eu vou ter que colocar but, que significa os 4 carbonos, ponho um espacinho, coloco o número 1, que identifica aonde está a dupla ligação, escrevo a palavra em, que identifica a dupla ligação, e depois o O, que é da função. Então, como é que é o nome desse composto? But-1-eno. Tem alguns livros, tem alguns vestibulares que ainda usam buteno 1, mas a classificação e o PAC utilizada hoje é essa. Você corta aqui, coloca primeiro o número e depois continua com nomenclatura. O que significa esse número? Esse número vai significar aonde está a ligação. No carbono 1 eu tenho uma dupla ligação, tá certo? E agora, e se for uma tripla ligação, como é que a gente faz? Olha aqui, se for uma tripla ligação, a mesma coisa. Aqui eu coloquei 5 carbonos. 5 carbonos, gente, é pente, tá? Pente. Então, ó, pente. Aí o que acontece? No carbono 2 aqui, ó, você tem a tripla ligação. Então, ó, no carbono 2,
tripla ligação. Então, pente, tracinho, 2, que indica aonde está a tripla ligação, tracinho, in, que é o nome da tripla, e o, que significa a função, que é o hidrocarboneto. Como é que é o nome dele? Pente 2 ino. Também podia ser pentino 2, tá? Então, para início de conversa, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber os carbonos, né? 1 carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pente, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 edec. Então, com isso, você já sabe contar os carbonos e dizer o nome correto da quantidade de carbonos. Essa é a primeira parte. A segunda parte é verificar se você tem naquela cadeia dupla ou tripla ligação. Se não tiver, você dá um nome normal. Que nem eu falei, se tiver 5 carbonos, vai ser um pentano. Se tiver 6 carbonos, vai ser um hexano. Então, se for um alcano, que só tem simples ligações, você dá um nome normal. Agora, se for, tiver uma dupla ou uma tripla ligação, a partir do 4º carbono, né, a partir de 4 carbonos da cadeia, você precisa numerar e sempre a partir do carbono mais perto da dupla ou da tripla ligação. E aí você dá o nome. Primeiro dá a terminação de quantos carbonos, põe o tracinho, põe o número do carbono onde está a ligação e põe o nome da ligação e da função. Isso vale quando você for fazer qualquer tipo de nomenclatura e em qualquer tipo de função, tá certo? Então, por enquanto, nós estamos trabalhando com as funções sem nenhum tipo de radical, né, gente? Os radicais, eles vão ficar por uma próxima vez, porque no nosso próximo encontro, eu quero falar para vocês sobre as cadeias cíclicas, como é que a gente dá o nome, os alcadienos, que são aqueles compostos que têm 2 duplas, e os aromáticos, né, que o principal composto é o benzeno, que dá todo o nome aos aromáticos, que é uma parte muito importante, é de onde você é extraído. Você tem o benzeno, que é o mais conhecido deles, já ouviram falar, benzina, que tira mancha, que é usado em limpeza. Então, esse faz parte dos aromáticos. E a gente vai ver toda essa parte, primeiro, a parte simples, como que se dá a nomenclatura para esses compostos, para depois a gente entrar nos radicais. Os radicais, eles aparecem justamente nas cadeias ramificadas, quando você tem uma cadeia que tem 2 extremidades, certo? Aliás, uma cadeia que só tem 2 extremidades é uma cadeia que não é ramificada. Se ela tiver 3 ou mais extremidades, é uma cadeia ramificada, né, gente? Você vai ter carbono terciário, ou vai ter um carbono quaternário, que aí você vai ter os ramos. E esses ramos têm nomes, que é justamente aquilo que a gente fala, as cadeias ramificadas, nomenclatura de cadeia ramificada. Mas fiquem tranquilos, a gente vai devagarzinho, mas a gente chega lá, e a intenção do canal X Química é trazer para vocês a química de uma maneira que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, acessem o blog, mandem suas dúvidas. A gente está aqui para isso, afinal de contas, né? Nós estamos aqui para atender vocês. Canal X Química agradece a atenção e até a próxima postagem. Tchau!